Bom dia, pessoal! Começando mais um dia aqui e agora a gente vai começar a montar um jogo de 3 mesinhas com 4 cadeiras cada uma. Então, 3 jogos, né? Então é 3 jogos com 4 cadeiras. Então 12 cadeiras, 3 mesinhas. Galera, depois de preparar algumas madeiras, tá ficando assim, ó. Esse daqui vai ser o pé da direita e esse daqui o pé da esquerda. Aqui vai ser a madeirinha que vai ficar no encosto, né? Que vai ser o pé de trás. Esses daqui é os quadros, né? Esse aqui, pode ver que eu passei a tupia só de um lado, porque do outro lado vai a madeirinha do assento. E aqui eu passei a tupia dos dois lados, olha. Então dos dois lados tá arredondado, que é onde vai ficar perto do pé. Essas madeiras aqui também vai ficar no encosto. Duas dessas, fica uma aqui, a outra assim, na cadeira, olha, na parte do encosto. E isso daqui é tudo do assento.
Olha aqui, pessoal, como que ficou o resultado. Ao total, 12 cadeiras, 3 mesinhas. Olha aí como ficou a mesinha. A gente fez os pés em L em todas elas. A cadeira também, ó. Aí o Gabriel fez esse desenho diferente aqui no encosto. Ficou bem bonito. Olha aí o resultado. Aí, galera, depois de invernizado e pronto, ficou assim, olha. A gente fez 3 mesinhas dessas e 12 cadeiras. Olha como ficou bom. Detalhe, invernizado no embuia. E agora a gente vai entregar, torcer para caber tudo na carretinha. Mas deixa seu comentário aqui o que achou.